Gente, eles ganharam. Eu continuo, não vou sair. Pronto. Então agora está começando a gravação. Aí a gente pode continuar o bate-papo. Eu só vou apresentar vocês, esperar que entre alguém, mas de qualquer forma a gente vai começar, porque eu acho que vocês têm muito a dizer uma para outra e para mim também, e para quem vai nos ver no futuro também, né? Porque estaremos em rede nacional na internet, né? Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Já estamos começando, já. Então, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Cássia Macieira e a Ana Paula Boixá. Oi, Eliana. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença das duas, né? A Cássia é nossa ex-aluna e a Ana é nossa aluna, né? Foi nossa colega, nossa aluna no curso de Artes Visuais, EAD Unipal. Eu sou professora Anne, atualmente estou na coordenação do curso de artes. Estamos aqui hoje para conversar sobre o que nós amamos, que é artes e lecionar, né? Então, são, assim, duas coisas que gostamos e vamos falar do nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de cada uma delas, né? Eu gostaria muito que elas também se apresentassem e falassem um pouquinho da trajetória, para a gente depois começar um bate-papo aí sobre como que foram parar onde estão hoje, né? Como que foi essa trajetória do trabalho em arte. Então, Cássia, você pode se apresentar primeiro, por favor? Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Cássia, eu acabei de cursar as artes visuais licenciaturas da Unipal. Vou falar rapidamente para a gente poder, né, ouvir todo mundo. Eu sou formada em artes visuais há quase 30 anos. Eu fiz bacharelado em gravura, depois eu voltei e fiz cinema de animação, numa época que ainda não tinha computador. E aí, quando surgiu o computador, eu fiquei muito desanimada com o preço de um grande computador para fazer animação, e eu acho que eu não me envolvi muito com a tecnologia. Depois eu fui trabalhar, e aí eu fui para o campo de trabalho, e fiquei 16 anos numa universidade particular, dando aula num curso de design e de moda, porque eu também fiz mestrado nessa mesma universidade, né, o UFMG, em teatro de sombras, porque eu sou da área do teatro de bonecos. E fui do grupo Giramundo, teatro de bonecos, aqui de Minas Gerais, né, talvez um dos primeiros do Brasil. E depois de ter ido, né, para o mercado, a gente fala a palavra mercado, era tão feia, né, mas fui para a educação, para a sala de aula, que eu amei. Eu me vi apaixonada pela sala de aula. Nessa universidade, eu dei aula de cor, então, para mim, era muito tranquilo, né? Porque eu saí da universidade, né? Do curso de artes, e aí eu fui para a literatura comparada, porque eu queria estudar uma artista que fez uma obra que chama História do Brasil. Eu tinha feito letras também, fiz licenciatura. Mas eu fiz a licenciatura EAD, porque meu filho era pequeno e eu vi uma oportunidade maravilhosa de estudar no EAD. Eu fiquei muito apaixonada, gente, pelo EAD, porque todo mundo falava, era o início, né, do EAD, todo mundo falando mal, e eu fui com a maior coragem, eu vi uma placa, uma faixa na minha cidade, que eu sou aqui pertinho de Belo Horizonte, falei assim, como assim? Na minha cidade tem um curso EAD? Aí eu fui lá no mesmo dia e me matriculei, fiz o curso, era para durar 3 anos, durou 6, porque eu fui fazendo devagarinho com o filho pequeno, e fiz bem feito. Eu usava a biblioteca da Universidade Federal, porque eu fazia doutorado, então, para mim, foi muito bom. Eu acho que é um pouquinho que a Ana falou, né? A Ana Boixá, que está aqui, depende muito do aluno. E eu já tinha mais de 40 anos, né, gente? Então, o jeito de aproveitar a biblioteca é de outra maneira, né? Mas fiz amigos, fiz colegas que tinham muita dificuldade de aprender, eu fui meio que tutora delas, né, porque eu já tinha uma experiência, foi muito bom. Gente, eu apaixonei pelo EAD. Eu acho que dá para ter qualidade, sim, diferente do que as pessoas falam. Eu acho que é uma saída para uma pessoa que trabalha, para uma mãe que tem filho, ela ficar dentro de casa é muito bom. Então, essa é a minha trajetória. E aí eu fui para a Unital porque eu queria fazer um curso de artes visuais, licenciatura.
porque eu já tinha 30 anos de formada, né? Eu queria atualizar, eu queria ver os textos da arte e educação, eu queria ver o BNCC, parar de ter medo do BNCC. E aí foi muito bom, porque eu li, eu pratiquei, eu vi, eu fui uma boa aluna, eu li tudo que tinha para ler, eu comprei todos os livros da Ana May, citados nas apostilas, eu achei o material bom, eu fiz uma investigação antes de qual faculdade que eu ia fazer, eu pesquisei umas 5, então a escolha também não foi só pelo dinheiro, pelo valor da mensalidade, mas foi pelas indicações, e eu fiquei feliz de ter feito. E é isso. Que legal, Cássia. Linda trajetória. Muito obrigada pela sua apresentação. E obrigada por estar aqui, né, disponibilizando seu tempo conosco também. Ana, seja bem-vinda. Pode fazer uma breve apresentação também, por favor. Nossa, vamos lá. Eu sou formada em graduação em letras, né? Para ter uma noção, eu sou carioca, né? No Rio, fazia na PUC, Rio de Janeiro, letras clássicas, que tem mais a ver com grego, nada a ver, né? E aí eu trabalhava mais com a questão de registros históricos. Só que eu não terminei a faculdade, que eu casei, engravidei e tive que ir para Brasília. Nossa. E lá não tinha esse curso, né? E tive que fazer o vestibular todo de novo, depois de estar quase formada. Voltei, sabe aquela brincadeirinha do jogo? Você está lá quase chegando no final, volte ao início. Volte ao início da casa que você não tem. E lá não tinha PUC em Brasília, então eu fiz vestibular, graças a Deus passei, fiz graduação na UNB. Foi uma experiência muito difícil, porque a universidade pública, claro, me deu uma bagagem muito grande, porque era uma diferença muito grande. Eu não recebi uma apostila, até eu comentei assim, quando a gente estava batendo papo antes de entrar, que eu acho engraçado, né, que os alunos falam assim, a apostila não tem tudo, eu vou fazer a prova e não tem as coisas. Não existe uma apostila que vai ter tudo, não existe um material que vai ter tudo. E que quando você faz a graduação na universidade pública, você não tem uma apostila. O professor falou, olha, vai lá na pasta, tem uns textos lá, é o TVN, te vira legal, vai lá, resolve tua vida, se não tiver lá, se você não entendeu, vai lá na biblioteca, vê lá na bibliografia. Então, realmente, para mim, aquilo foi um susto bom, né? Então, falando isso da graduação em letras, literatura, latim, né? E respectiva literatura em língua portuguesa. E quando eu estava fazendo lá na UNB, tem uma experiência muito, acho que muito legal, que eu não tive antes, que é a faculdade de graduação de letras, os cursos que são de literatura, eles são afins de arte, na faculdade de arte. Não entendi. Quando você vai fazer literatura romântica, etc., é uma optativa para o pessoal de arte, para mim é obrigatório. E vice-versa. Eu faço estética e filosofia, eles são obrigados a fazer. Então, a gente tinha um local, vamos dizer, o pilotis nosso era comum. Então, você tinha muita troca, pessoal de arte. Então, quando eu ia aprender literatura, tinha a área de LET, que eles chamavam LET, que era letras, eles chamavam línguas vernáculas, por isso que falava língua, que era separado do pessoal de TEL, que era de teoria literária. Então, o TEL, o bloco de TEL era próximo de artes. Então, assim, para você ver, tinha cursos de declamação, de poesias, de textos literários. Eu tive amigos que fizeram discos na época. Então, eu comecei a me apaixonar por esse grupo e por estética, porque eu fiz um curso de estética, depois eu fiz uma pós em estética, na faculdade de filosofia, com esses alunos, com esses amigos de arte. Então, eles usavam cinema, os quadros. Então, eu aprendi que, para falar de... as artes plásticas eram, vamos dizer, precursora. Quando eu vou falar, por exemplo, de realismo, vou falar de qualquer movimento, eu tenho, primeiro, o pessoal que já experimentou nas artes plásticas, que eles são, como dizer, a ponta sensível da antena, né? Então, eu sabia alguma coisa, mas me faltava informação. As informações me faltavam, muitas informações, na verdade. Eu sabia a ponta do iceberg. Eu precisava entender que estava lá no fundo, né? Então, eu terminei a graduação e
lá em Brasília e já dava aula, né? Já estava no mercado, vamos dizer assim. Eu nem tinha terminado a graduação e já estava dando aula, tanto no cursinho lá, que tem um cursinho lá na Escola Aplicação da UNB, quanto numa escola particular, que era ligada ao Marista. Então, assim, eu já tinha, quando eu terminei a faculdade, também demorei para caramba, demorei uns 7, que é 5, 6, demorei 7 anos, etc. E aí eu fui como um acordo para São Gabriel da Cachoeira, que é interior do Amazonas. Nossa! Não é 3 horas da capital mais próxima, é 3 horas da capital mais próxima. Ou seja, foi uma experiência ímpar, trabalhei com o Instituto Histórico-Geográfico, com questão... na época, foi em 2006, estava chegando lá a primeira... Chegando as questões, os livros, chegando a licenciatura para indígena. Só para vocês terem uma noção básica, o indígena ele era alguém, não tinha licenciatura, ele dava aula há anos, mas ele ganhava pouco porque ele não era licenciado. Porque lá também não tinha faculdade, então se fez um polo universitário para chegar lá, inclusive a AD chegou lá via satélite à internet, chegaram os livros, chegaram as bibliotecas, chegaram os cursos. Então, eu trabalhei com formação de professores, fiz lá o curso de docência do ensino superior e trabalhei com professores. E lá, porque não tinha professor de artes, eu tive que, como eu tinha o curso de estética, de dar arte, trabalhei com o livro da Graça da Proença e tal, eu tive que estudar para dar aula, para ensino médio, porque não tinha. E eu nem queria, na verdade, porque eu não tinha tempo, mas eu fiquei com dó, não tinha gente para dar aula. Nossa. Então, foi uma experiência assim, meio que jogada para mim, além de trabalhar, nós trabalhamos lá a questão, olha que interessante, que eu acho que é importante a gente falar, de aculturação e suicídio, tá? Suicídio de jovens indígenas na região, por questões de não identificação cultural, porque eu não sou nem o meu passado indígena e nem sou aquilo que é ali. Então, a gente trabalhou a questão da identidade e a questão da como a arte trazia identidade, isso é muito interessante, indígena. De lá eu vim para Taubaté, cheguei aqui perdida, né? Óbvio, porque eu não conhecia a cidade. Aí fiz o concurso temporário para a Unital e passei, e comecei a dar aula no coleginho, comecei no coleginho, mas também depois comecei a fazer... trabalhar, porque como eu trabalhava no técnico também, para construção do texto monográfico. Mas eu sempre tive essa relação com o curso de arte. Eu fiz vários cursos, eu fiz semiótica, mas sempre me faltava. Aí alguém me perguntou assim, Ana Paula, você vai fazer um curso de graduação, por que você não faz uma especialização, uma pós-graduação em arte? Eu falei, porque me falta o que está embaixo da ponta do iceberg. Eu entendo a Ana perfeitamente. Eu adoro gente que volta para a graduação. Não estava o que estava embaixo. Rico isso, né? É diferente. É diferente. É diferente. Você experimenta, você não fica só lá no camarim, não é, Ana? Porque a especialização, o nome já diz, independente, né? Estrito sensu, lato sensu, ela vai pegar, pincelar um elemento. A graduação, ela é uma rede ampla, que ali você escolhe o elemento que você quer, né? Então, eu só tinha elementos pincelados aqui e ali. E quando eu fiz aqui, eu passei no mestrado aqui, na Unital, né? Eu vou dizer por que eu escolhi a Unital. Eu fiz o mestrado, além de ser professora, eu fiz o mestrado em análise do discurso. E na minha linha, a saudosa Elzira foi minha professora, né? Eu tenho professores maravilhosos que foram Eveline, professores que foram me trazendo outras perspectivas. Eu achei o mestrado maravilhoso para mim, para você ter uma noção. Já me colocaram, eu fui pegar o meu trabalho, fui aparecer na Unicamp para fazer uma apresentação no congresso, eles já me colocaram aqui para falar, então, assim, te experimenta para você também, se você quiser, você vai. E o que aconteceu? No meu curso de análise de discurso, eu estou falando de texto e como as novas gerações estão vendo a questão do texto. Então, eu entrei na questão do pós-humano. Aí, foi apresentada essa maravilha aqui, que é a Lúcia Santaella. Gente, isso aqui é um livro, tá?
É o livro, né? E eu falei, eu preciso fazer artes, porque ela é da área de artes. Ela esteve aqui em Belo Horizonte com a gente no encontro aqui. Gente, o que é isso? Que maravilha, hein, Cássia? Ela vem muito aqui no nosso... A gente, na nossa universidade, tem o festival, o SAD, o Seminário de Artes Digital. Todo ano tem. Gente, o que é isso? Aí, Ana, semestre que vem, você vai estar lá nesse site para poder conhecê-la pessoalmente. Eu te mando. A Cássia vai ter que mandar para a gente, ó, Cássia, Posto sempre. A nos mandar. Então, aí que eu fiquei... Aí, depois de que eu fiz o mestrado, eu falei, pronto, terminando o mestrado, eu preciso fazer a graduação em letras, em artes visuais, segunda licenciatura. Mas sempre deixava para depois. Você sempre sai assim, né? Você trabalha muito, você é professor, sou professora. Aí eu pensei, não, agora vai ser. Ou vai ou racha. Esse ano eu falei, ou vai ou racha. Tempo mesmo eu não tenho. Vai na cara e na coragem, gente. Tempo mesmo, ainda mais agora, com essa pandemia, com esse aula de não sei o quê. Tempo não tem. Então, é aquele tempinho que você encontra que você tem que dar nó em pingo d'água. Então, eu estou fazendo curso de arte Unital. Por que Unital? Por que Unital, Ana? Eu fiz o mestrado. Queremos saber. Mestrado no Unital, para mim, foi maravilhoso, sabe? E, além disso, né, como eu já tinha trabalhado fazendo apostila no curso EAD, e foi exigido de mim bastante. Eu mandava o material, olha, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, você já viu assim, o trabalho que dá, a quantidade, por isso que eu defendo nesse sentido. Falo, olha, apostila não tem como você colocar tudo em 4 capítulos numa apostila, e não existe faculdade nenhuma que te dê. Se a faculdade deu tudo na apostila, acho bem complicado, né? E que eu comecei a falar, não, eu vou fazer, não, então, eu nem pensei assim, esse lugar é mais, igual a Cássia estava falando, esse lugar é mais barato, isso. Eu falei, bom, como eu já tive outra experiência na Unital, o curso de mestrado, como eu já sei como funciona a questão do material, assim, eu gostei, então eu vou para fazer o curso de arte visual, finalmente. Ana, sabe o que eu achei positivo da Unital? Da organização da sala do aluno, porque como eu já tinha vindo de uma outra EAD, de duas, uma eu não consegui terminar, é muito bem organizado, você acessa os seus boletos, está lá, eu não tive problema nenhum com imposto de renda, porque já vem pronto, as notas já estão lá, não tem para você entrar, eu escaneei meus documentos e mandei. É muito prático. Eu gostei muito da gestão administrativa da Unital. Por isso que eu recomendei ela para mais 2 amigas, sabe? Acontece, Cássia, que pode até agora, eu vou assim, colocar algumas coisas sensíveis. Pode ser que até agora esteja tendo algumas dificuldades maiores nesse momento, mas porque nós estamos vivendo um momento atípico. Tá? Sim, por exemplo, o que antes de uma reorganização geral, né, Ana? Assim, o que antes era só EAD, agora tudo é EAD. Você entende? Então, isso pode ter gerado um congestionamento e uma reorganização interna. Então, eu estou falando isso porque, como vai ficar gravado, e alguém fala assim, o que elas estão falando não é real. Porque o que está acontecendo agora está acontecendo algumas dificuldades, mas a gente tem que entender que tudo virou EAD. Tudo virou EAD. Eu não tenho mais um EAD de verdade. Na verdade, as aulas que eram presenciais passaram a ser EAD, de outras formas. Então, assim, é novo para todo mundo. Eu estou vivendo um momento novo como professor. Sim, os professores, nós tivemos que nos reinventar, nos reestruturar, repensar tudo aquilo que você já tinha estruturado para a sala convencional, né? Então, assim, eu acho que nesse momento de formação, só um minuto, Ana, é curioso porque nós, né, na Unital, principalmente no curso de EAD, nós fizemos uma sequência de atividades no semestre passado, né, no meio do ano, voltados para justamente isso. Como que o professor se reinventou? Instrumentos, não sei se a Cássia chegou a participar das aulas, das palestras, workshops de quarta-feira. Então, como que o professor pode montar uma aula mais interativa, né?
com esse contato que não é mais o pessoal, como que a gente se reinventa em conteúdo, novas plataformas, instrumentos. Então, realmente, assim, essa transformação, a gente acho que, como curso, né, a gente conseguiu trazer esse debate para o curso da gente, para que a gente pudesse realmente ajudar os nossos alunos que estavam saindo, né, nessa nova visão que não sabemos o quanto vai durar, né? Então, realmente, teve essa readaptação, e eu acho que a gente tentou trazer essa realidade nas aulas extras, nos cursos, para que a gente pudesse realmente superar e seguir, né, Ana, como você colocou, essas questões que são complicadas, né? Ninguém estava preparado para, de repente, da noite para o dia, começar a dar uma aula que você tem tudo estruturado ali para o aluno, aqui, né? Eu aqui, você aí. Eu falo até administrativo. Estou falando isso porque eu também trabalho como coordenação da área de linguagens e códigos, assim, nesse sentido. Qual é o administrativo? Se antes você tinha uma demanda de 10 documentos online, eu tenho agora 1000 documentos online, gente. Verdade, exatamente. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Então, assim, você tem que adaptar, óbvio, a N situações, isso está acontecendo, vamos dizer, escola, isso está acontecendo, isso aqui está acontecendo, isso aqui meu filho não recebeu o papel, como que você vai fazer isso? Como é que você vai dar uma coisa que é presencial, que está escrita, que é pintado, que é não sei o quê, online? Tudo isso você tem que é discutido antes, a pessoa só vê aquilo pronto, né? Mas aquilo, o que está por trás dessa situação é uma discussão, é um negócio absurdo. Né? Eu acho que nós aprendemos coisas novas também. Né? Por exemplo, outro dia eu fiz um curso de teatro de sombras, e eu já sou velha nesse assunto, mas eu quis fazer. E uma atriz super simpática lá do Ceará, muito bonitinha, ela começou fazendo uma oficina de jogos teatrais da tela, então a gente tinha que brincar de morrer e viver. Então, a gente tinha que... Aí ela falava assim, já morreu, aí a gente subia, assim, nasceu! Então, a gente aí cada um tinha que se virar para sumir da tela e aparecer. Outro dia, na minha aula como professora, as meninas falaram assim, Cássia, hoje vamos fazer uma coisa? Eu falei assim, pode tudo. Aí elas falaram assim, cada um vai mostrar o seu gato no final da aula. Aí todo mundo foi lá e correu e pegou seu gato, porque a maioria tem gatos. Então, assim, tem algumas coisas que a gente está driblando, né, com essa tecnologia. Gente, nós somos brasileiros, né? O brasileiro, é um jargão que eu vou falar, o brasileiro é criativo, mas a verdade é que a gente né? E a gente está levando, né? É igual a Ana falou, não está nota 100, né, Ana? Mas a gente vai levando, a gente vai. Ô, Cássia, aproveitando nesse que você acabou de falar da sua aula, da experiência, queria saber assim, o que do semestre passado, da sua última graduação, né, em artes que você fez conosco, o que isso contribuiu para essa experiência que você está vivendo nesse momento? O que aprendizado que você trouxe da graduação para esse momento? O que tem algo que te marcou, algo que você gostaria de compartilhar que te ajudou nesse momento que a gente está vivendo? Não só nesse momento, mas como uma experiência para você aplicar isso na sala de aula, com seus alunos, na profissão que a gente escolheu, né, que é ser docente. Olha, como professora, para mim, para eu como professora e para minha vida pessoal, o meu TCC foi muito bom, porque eu me organizei. Eu precisava de organizar aquilo que eu estava trabalhando e eu tive que sentar e me organizar. Então, nós todos, né, professores, estamos nos organizando, a gente está conseguindo sistematizar o nosso conhecimento. E também, né, gente, a gente está saindo menos de casa, o professor fica muito na estrada, né, para lá e para cá, para lá, e a gente produz menos, mas também o cérebro precisa de movimento, né? O corpo também precisa de movimento. Então, para mim, foi bom nessa sistematização. Como professora, como eu tive que fazer todos os trabalhos práticos da Unital, e que para mim é muito fácil, né, gente? Porque eu já sou artista plástica, eu não parei a minha vida de produção artística do dia que eu formei, em 1994, até agora. Não tem uma semana que eu não faça nada artístico, eu sempre estou fazendo.
porque alimenta minha alma. Eu sempre falo com minhas alunas assim, que eu sou professora de licenciatura em artes visuais. Eu falo para elas assim, gente, é a minha opinião. Existem outras opiniões. A minha opinião é o seguinte, professor de arte tem que ter vida dupla. Tem que ter a vida dele profissional, como professor, e tem que ter a vida dele como artista. Que o que a gente fala de saber ser, saber fazer. Que não é uma frase minha, né? É da Rosa Yavelberg. Ela fala assim, tem que saber ser e saber fazer. Então, eu levei isso para a minha vida, só fui ler ela agora para o TCC. Mas eu já fazia isso. Porque a gente precisa de alimentar a nossa alma. Então, a Unital, com essas práticas, eu vi que eu podia fazer uma prática e gravar com o meu celular e mostrar para os meninos. E eu tinha esse bloqueio como professor. Para mim, tudo é prática. Prática ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores, porque eu sou professora de oficina, dou aula de teatro de boneco para as artes visuais. Imagina, minhas alunas, eu tiro forma do rosto delas. Lá a gente deita no chão, e a gente leva plásticos para pôr no chão para deitar, para tirar forma com atadura. Eu levo creme, a gente leva café, a gente leva biscoito para a aula, a gente faz uma bagunça. E eu vim disso antes da pandemia. E aí, quando vem a pandemia da aula online, aí eu não dei bonecos no primeiro semestre. Eu falei, não tem jeito. E agora eu estou dando nesse segundo semestre. Porque eu liguei para a professora que dá aula comigo, a Selma, que é uma pessoa queridíssima, que já dava boneco nessa universidade. Aí, quando eu passei no concurso, eu procurei ela, falei assim, tem uma professora aqui que dá boneco, vou chamar ela, assim, vamos dar junto. E aí a gente virou parceira, e eu falei assim, Selma, vamos experimentar. Só que quando eu fui falar isso para ela, a Selma já estava pronta, porque ela dá aula para ensino fundamental. Então, ela já estava fazendo isso. O que ela fez? Ela comprou um tripé pequenininho, com o celular, pôs luz, montou na casa dela, e ela está gravando aulas para os menininhos dela e pondo no YouTube. Então, a Selma já estava na frente. E agora a gente está fazendo isso. Então, a Selma tem essa mesa, eu gravo, eu prefiro gravar. A Selma faz ao vivo. Então, a gente está dando aula ao vivo e gravada, e os meninos vão mostrando ao vivo. Aí a gente fala assim, quem não quer abrir a câmera, abre somente no boneco para mostrar. E está dando certo. E aí a gente fez uma promessa para eles, que mesmo se a gente não voltar no semestre que vem, no presencial, porque a gente não sabe se todo mundo vai estar vacinado, né, gente, até dezembro, a gente vai fazer uma aula com eles depois, num sábado, prática, para todo mundo levar o boneco e a gente fazer uma prática juntos, para a gente compensar esse momento do virtual. Sabe? Gente, é o que está tendo. Né? Não, mas eu achei curioso você ter colocado isso, a questão da prática, porque é uma coisa que eu e as professoras, a Eliane e a André, a gente conversa muito, que as pessoas questionam, mas como é possível ter o curso EAD de música? Como que é possível ter oficinas de artes prática? E aí eu ia perguntar para a Ana, né? Porque a Ana, a Ana é muito participativa, Cássia, no nosso curso. Ela contribui demais, realmente. Eu quero ir para a banca da Ana, viu, Ana? Eu quero assistir seu TCC. Você pode a professora Eliana já nota, professora Eliana. Eu posso ser da banca, viu, Liana? Eu posso ser da banca. E a Ana, eu lembro que em algumas conversas que nós tivemos, ela falou que estava assim. Eu vou perguntar, não vou falar o que você falou, vou perguntar. Mas assim, quais eram as suas expectativas? Porque você veio com muitas expectativas por conta dessa trajetória que você, como mesmo contou. Como que você veio com essas expectativas? Como que está hoje o curso? E queria que você falasse um pouco sobre a questão das oficinas práticas, que é uma coisa que você já colocou, né, para a gente, e que existe uma dificuldade, mas existe esse querer e esse fazer mesmo, assim, de como a gente consegue, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, sobre essa questão que a Cássia colocou, que eu acho bem relevante, e que você trouxesse como aluna, né, apesar de você ter uma experiência já como docente, mas como aluna de artes... Como aluna de artes, eu sou aluna. De artes, como aluna de artes. Como que você vê isso, né, das oficinas e também expectativas que você veio e que estão, assim, o que está hoje? Você já cursou quase 6 meses, né? Então, como que você está em relação a essas expectativas do curso?
Vamos lá. Quando eu não tinha a menor noção de oficina. Eu acreditava que era só teórico. Eu não acredito, eu não sabia. Eu achava assim, que se você quisesse fazer oficina, você tinha que fazer artes plásticas. Eu achava assim, tipo, Sim. uma especialização. Então, a primeira surpresa foi oficina. Tá? Mas, assim, ela brincou assim, você tem que ser artista. Eu já sou uma artista, eu faço contos, poemas, eu faço parte da Academia Taubatiana de Letras, eu sou da cadeira 13 do Amácio Mazzaropi. Oh, que legal, muito bom. Eu fiz um livro que eu estou... Antes da pandemia, estava quase tudo certo para ser publicado, mas teve a pandemia e vocês sabem que a parte editorial toda foi parada, praticamente, que é Mazzaropi para crianças. Né, Olha, eu estou explicando Mazzaropi para criança. Então, assim, eu já tinha essa coisa da arte com palavras, porque agora eu vou brincar com vocês, que linguagem, arte, usar a linguagem para se expressar, né? Eu faço poemas, etc. Então, eu já tinha essa experimentação. Mas eu nunca fui experimentação artes plásticas ali. Então, assim, eu vou colocar uma coisa assim que, de início, foi um susto. Falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei desenhar, eu não sei. Então, assim, eu acho que foi fantástico para mim, porque eu também sou aquela aluna que compra tudo, tá? É giz de ser... Esse é o melhor aluno, gente. É o aluno, não é? adoro. Vocês são professores. Sonho de consumo de professor é aluno que compra livro, é tudo de bom. bibliografia. Ser aluno de arte é maravilhoso, porque a gente tem a obrigação Eu de tenho comprar giz material. tom pastel, aquela caixa cheia de giz tom pastel, comprei. É para fazer escultura, eu comprei todo aquele material. Eu comprei tudo. Se é para fazer, tudo que tinha que comprar, qual é o que tem que comprar, eu compro. Ô, Ana, e o bom é que é um consumo que você não tem remorso. Não. Nenhum. Não. Porque é obrigação comprar material de arte, né? Gente, eu falei, vou começar isso aqui, né? Essa oficina aqui, né? Virei criança. É uma sensação, porque eu já tenho a sensação de me expressar através da palavra, né? Expressar, e vou falar uma coisa assim que eu vou falar agora, né? O que eu sinto. Você materializa algo consubstancial, materializa um sentimento, um pensamento, uma expressão só sua. Por mais que você esteja fazendo aquilo ali, que é, entre aspas, um trabalho que você tem que fazer, que tem lá a professora André, a professora Eliana botando os exemplos lá, eu acabo não fazendo quase nada daquele exemplo mesmo, porque eu acabo fazendo... eu já entendi, é para fazer dessa forma aqui. E eu fico imaginando o quão rico é você, como ser humano, poder experimentar isso. Poder experimentar o que eu tenho que... até quando eu li ou depois os textos falando sobre a experimentação em arte para crianças, né, que a gente viu lá, eu achei interessante aquela coisa, isso aqui você não pode pintar de amarelo, isso aqui você não pode pintar de azul, mas você né, experimentar aquilo ali, fazer, gente, pontinho, pegar aquele pastel. Eu pego aqui a sala. Gente, hoje é dia, porque eu tenho um dia específico, né? Que é um final de semana inteiro que eu uso só para oficina. Eu faço tudo sexta, sábado, domingo, uma tacada só. Aí espera aí, gente, sai todo mundo, que agora sou eu, a minha oficina aqui. Aí eu vou... Agora é minha arte aqui. Agora é minha arte. Pior que os meus filhos, que já são... Eu tenho um filho, uma de 18, né? Que fez 19, e um de 21, que eles estão em casa, eles estão tendo aula em casa, e vão entrando, mas deixa eu mexer só um pouquinho nesse negócio aqui, que eu achei legal, a argila, é o sabonete, que é o sabão, que é uma coisa... Então, assim, foi uma... Eu vi, assim, que... vou falar mais, assim, que a Clarice fala que falta palavras. Para o artista, falta palavras. Mas para o artista plástico, não falta. Porque ele não precisa de palavras. Ele não precisa delas. Né? Ele não precisa. Então, assim, foi... eu não esperava, não imaginava, foi uma experiência. E até como aluno, eu fico imaginando se o professor que dá aula para um aluno qualquer, que está deixando que ele experimente qualquer outra coisa, é único. Né? Então, assim, essa foi uma experiência para mim. Não tenho tempo, eu faço tudo.
eu gostaria de ter mais tempo, eu gostaria de ter aquele tempo para fazer, não sei o quê, mas eu faço tudo assim, aquele momento em que eu estou fazendo é algo que eu estou experimentando muito diferente do que eu já tinha experimentado. Então, para mim, Legal. super, super valeu a pena, porque eu não esperava. Realmente é aquilo que eu não esperava do curso, Que né? legal escutar esse seu registro. Eu acho importante porque é bom quando a gente é surpreendida de uma forma positiva que nos faz crescer enquanto pessoa também, porque a arte, acho que como você mesmo, a Cássia também falou, esse artista que mora dentro da gente, que a gente se expressa, né? O sentimento é muito, muito superior a tudo, né? Então, muito legal escutar você ter esse relato. E, Cássia, de perguntar, aproveitando que a gente está falando de épocas de formatura, né, de faculdade, você tem alguma memória, assim, que seja mais forte do curso, que te marcou, que foi inesquecível na época que você era nossa aluna? Tem alguma disciplina? Você comentou do TCC, que foi muito bom essa experiência, né? Mas fora ele, teve alguma outra coisa no curso que te marcou, assim, enquanto aluno, né? Eu penso assim que a gente tem que ter muito cuidado como professor de arte para a gente não ser elitista demais, porque a gente não sabe para qual cidade que a gente vai, para qual sala de aula a gente vai. Eu gostei das aulas práticas da Unital, porque ela não é elitista. Ela permite que o aluno faça uma prática com o material que ela tiver. Isso é muito legal. E isso fala lá na aula. Dá um exemplo, mas fala assim, mas você pode tentar assim, você pode... Então, tem duas coisas que eu achei muito interessante, que olha que eu tenho 30 anos de sala de aula, desculpa, eu tenho 30 anos de formada e 22 na educação. Uma que a Ana acabou de falar, do sabonete. Eu nunca tinha parado para pensar que a escultura tira e põe... Porque eu saí de uma elite, né? Eu saí da Universidade Pública Federal nos anos 90, que tinha tudo. Eu chegava lá, tinha que ter maquinário imenso, uma sala imensa, argila que a gente podia pegar, levar para casa, tirar, tinha pedra-sabão, tinha tudo, tinha metal, eu podia soldar, podia fazer o que eu quiser. Só que a realidade não é assim. Não é todo lugar que você chega. Eu tenho alunos que dão aula em escolas que tem... Outro dia, uma aluna minha falou que ela tinha só a cozinha da escola para ela sentar com os meninos e fazer alguma coisa. Então, assim, essa história de mostrar que uma escultura ela pode tanto ser do colocar quanto retirar, o sabonete você tem dentro de casa, né? Mas não tem sabonete, mas você tem sabão. Todo mundo tem sabão, porque as pessoas fazem sabão também no interior, né? Com sebo. Sim, Então, e outra coisa que eu achei importante, quando chegou na gravura, porque eu sou formada em gravura e eu sou apaixonada por gravura. Eu tive ateliê de serigrafia por muitos anos, eu fiz metal, eu fiz estilo, eu fiz tudo de gravura. E na aula de gravura da Unital, mostrou como é que faz a gravura com isopor, com a plaquinha de isopor que a gente tem alimento em casa. E eu fiz, porque eu queria testar. Queria ver se dava certo, né? E levei para a sala. Se dá certo. E levei para a sala de aula, lá para o ENG, onde eu dou aula, para mostrar para os meninos, assim, gente, eu estou fazendo um curso de licenciatura. Eles começam a rir. Eles falam assim, não, Cássia, você não vai desistir, você não vai cansar de fazer curso, não. Eu falei assim, não, gente, mas essa é graduação, essa é licenciatura. Você piorou, para que você está voltando para a sala de aula? Eles falam assim, né, Ana? Ana, é bom quando alguém te falar assim para você, mas você está fazendo outra licenciatura, você fala assim, mas 4 anos, você fala assim, não, mas você tem que pensar por semestre. A gente não pensa por ano, a gente pensa por semestre. Mas eu acho que foi 2 coisas que me marcou da aula prática, que eu estou usando agora em sala de aula, pela linguagem simples, pela acessibilidade e para permitir que os meus alunos possam levar isso para a sala de aula, sabe? Porque eu tenho alunos que vão para uma região bem brava, gente, assim, de não ter material nenhum. Então, e outra coisa, você pode pintar até com café, né? A gente pega palitinho de churrasco, a gente põe espuminha na ponta, e você fala assim, Cássia, mas a gente vai arrumar espuminha. Não tem, leva cotonete. Não tem cotonete, amarra um pedacinho de pano no pontinho e vai pintando com café, sabe? Tem uma professora maravilhosa aqui na UENG, em Belo Horizonte, da Escola Guinhar, que é a outra unidade da nossa universidade,
que a mãe dela é uma professora de muitos anos de arte, a mãe dela levava cabo de vassoura, e agora ela repete o que a mãe dela faz, cabo de vassoura, amarra um lápis na ponta do cabo de vassoura para fazer desenhos com cabo de vassouras, para trabalhar escala, extensão, dimensão. Então, olha, todo mundo tem um cabo de vassoura em casa também. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente ir para pensar no simples para a gente conseguir estar na sala de aula. Eu acho que a Unital, ela não é elitista, e isso é maravilhoso. Que legal escutar isso. Obrigada, Cássia, pelo seu retorno. Muito legal escutar isso. O que a Ana falou da experiência, das surpresas, né, que vai surpreendendo o curso, a expectativa. E aí, Ana, perguntando para você uma coisa. Porque, assim, você está com essa expectativa de ter feito o curso, você sempre esteve atrelada com arte. O que você tem de sonho, assim, de pós-curso Unital, né? O que você tem? Você vai... O que você pensa? Você quer atuar como professor de artes? Você quer... O que você tem dessa expectativa do que poderá vir a ser, né, o pós-curso? Engraçado. Enquanto profissional ou para complementar, enfim. Eu não tenho, assim, inicialmente, eu nunca tenho uma ideia, assim, prática, sabe? Eu vou fazer isso porque eu vou tentar, vamos dizer, porque eu preciso fazer um X elemento, né? Eu pensei por quê? Dentro daquilo que eu gosto de fazer, me faltavam informações, é bem assim, e eu acho que isso vai me dar mais informações. Eu hoje trabalho, eu estou fazendo uma pesquisa aqui no museu aqui de Taubaté, sobre folclore e cultura da região do Vale do Paraíba, com uma amiga, que é professora historiadora, né? A gente já trabalhou junto, nós tivemos um projeto, o Ler é Fundamental, juntas, né? Que é ler, eu estou falando ler, não é ler palavras, eu estou falando isso que me faltava, eu faltava leitura e imagem, inclusive fiz o curso agora, um curso de extensão, mais um de semiótica e um de linguagem fílmica, porque a minha ideia era me aprofundar em arte, porque pretendo fazer esse livro junto com ela, com esses dados da região questão folclórica. Eu gosto muito de arte popular. Eu acho que por muito tempo, a questão, como ela falou, elitista, sobre a questão de arte clássica, aquilo que é clássico, né? Deixou em stand-by, vamos dizer assim, muitos artistas, muita riqueza cultural que a gente acaba não valorizando, né? Então, primeiro momento, a ideia era essa, eu queria ir para esse lado, mais para a questão de estética, análise, discurso da questão imagética, ou para esse lado. É claro que, se eu for para essa área de docência em arte, porque eu já sou professora de docência em teoria literária e literatura, então, agora eu vou dizer para vocês o que, assim, de cara, na latona, o que eu penso. Acredito que no futuro, eu fui num congresso, no ano passado, congresso não, foi um curso, um congresso que foi patrocinado pelo MASP, que por causa ano passado, não, retrasado, porque agora já me perdi com essa questão da pandemia, que foi o tema da Tarsila do Amaral, né? E a questão das mulheres, falou também sobre outras mulheres na arte, na arquitetura, etc. E tal. E aí, o que foi falado muito assim nessas discussões de roda de mesa, né? Que você sabe o que é aquela roda. Que algum tempo vai ser mais que necessário. Eu estou avisando agora o povo que vai fazer, que fez letras, precisa fazer arte. E vice-versa, acho que futuramente ir para alguma área da área de linguagem. Eu acho que é aquela peça que fica faltando, sabe? Hoje eu tenho uma visão muito maior quando vou dar aula de literatura, mesmo eu tendo feito estética antes, eu tenho uma visão muito maior. Você está dando aula de gênero discursivo e aparece quadrinhos, aparece um quadro, aparece uma leitura de imagem. Então, acho que vai ser um caminho natural, porque a gente está falando de, agora, linguagens e códigos. Tá? Agora, para a gente ter uma noção, por exemplo,
né? Na área de linguagens e códigos, nessa área de linguagens e códigos, você tem um entroncamento muito grande entre interpretação textual, texto, imagem. Também acho uma pena. Eu acho uma pena, sempre eu coloco isso, acho uma pena que alguns professores de artes, não estou falando de um modo geral, alguns possam ter, porque já vi, ou escolas de um modo geral, entendam artes apenas como não estou falando, quando eu falo apenas, não dizendo, colocando em menor destaque a questão de fazer, enfeitar a escola. Sim. Isso é muito comum, pedir ao professor de arte para enfeitar a escola no dia da festa junina. Eu sei porque eu vivo nisso. Do professor de arte, faz alguma coisa no dia aqui, vai ter uma exposição, pinta qualquer coisa, como se aquilo fosse delegado a um menor, tem isso também num texto que a gente leu, a um lugar menor na escola, né? E eu acho que essa herança deveria terminar, porque sociologia pode falar disso. Quando eu li, eu vi a primeira vez, foi um material de arte pré-história, que tem um filme, lá tinha um link que a professora deu para a gente ver um filme que tinha caverna de cocôs e que estava falando ali. Aquilo ali mexeu imensamente comigo. Eu já conhecia a questão do caverna de cocôs, mas assim, o filme mostrando assim o que é a linguagem humana. Né? O que é a linguagem humana? Como nós, seres humanos, quando você estuda aqui, quando você está vendo uma obra, quando você está vendo uma mão em negativo na parede, quando você está vendo um simples rabisco, quando você está vendo aquilo ali não é exatamente uma questão só estética, puramente estética, isso aqui é bonito ou feio, isso aqui. É a materialização do pensamento humano em toda a sua trajetória. Isso arrepia. Isso é sociologia. E complexidade, né? A complexidade da alma humana, né? A alma humana é filosofia. Sabe? Alguém fala, eu acho que o que está faltando, eu acho que, como sempre, né? Falta muita informação, falta muito conteúdo. Eu acho que a arte realmente, o ensino de arte aprofundado, né? Você pega ali, você vê assim, isso aqui você não está, porque eu vou ter que ficar lendo, falando sobre isso, falar que o ser humano, por exemplo, quando está falando ali, quando você pega uma obra que aí a pessoa, aqui tem um vaso sanitário, Deschamps, sei lá, alguma coisa, você fala assim, poxa, você já parou para pensar o que ele está querendo dizer com isso? Toda uma simbologia. Toda uma simbologia de coisas que a gente, do não dito, isso é muito profundo. Né? Que você vai pegar, aí você fala, só botou ali. Não, ele não só botou ali. Ele não só botou ali. Ele está querendo dizer, quando eu tenho uma massa, um selo de massa de tomato, né? O que a gente está questionando? O que o ser humano, o artista, ele é só um reflexo de um... Então, eu falo assim, é tão profundo estudar os textos, né? Que a gente está falando quando eu falo de literatura crônica, os textos literários, mas quando aquilo casa, quando você vê ali, quando você está vendo lá a mocinha lendo um livro, uma pintura, né? No Brasil, a mulher vestida daquela sinhazinha, lendo um livro na varanda, né? E você vê como aquilo é uma pintura romântica e você vê um texto da Moreninha ou um texto do José de Alencar, você entende exatamente o que ele está falando de costumes, né? Do que está querendo. Quando você vai ver lá a Rolf, eu adoro essa obra, adoro, né? Brasileira, que a gente poderia falar. A Rolf está falando lá sobre pegar a pessoa desprevenida, né? E aí você vai pegar o texto do Machado de Assis, tá falando de triângulo amoroso, está falando da impossibilidade do amor romântico, você casa com isso. Então, acho que sim, quem puder, fez letras, vai lá, faz especialização. Venha fazer artes. Vem fazer licenciatura em arte. Vem sim, cara. Vem. Esposo. Faz eu lembrei, Anne. Eu lembrei também, se perguntou de que eu mais gostei, a parte da arte e educação no Brasil. Foi tão bom estudar. Quando a gente vê que a gente sai de um tecnicismo, né, e chega nos dias de hoje. Você faz um curso, você tem acesso, né? A Ana May vai dar uma palestra agora, nesse mês, gratuita, no Zoom.
Então, a gente vê todo o caminho da arte e educação dentro do curso, né? Eu achei bem estruturado, eu gostei do jeito que foi organizado. Só lá no final é que a gente vai ver alguns assuntos. A gente já está preparado para ver. De qualquer forma, qualquer graduação, eu gosto sempre de deixar ponto aí, seja IAD ou seja graduação, que não seja IAD, seja qualquer graduação que você vai fazer, o aluno precisa aprofundar. Não existe... Depende muito de cada um. Você vê que, assim, você mesmo, Ana, Cássia, o aprofundamento que vocês tiveram assim, de como conduzir o conteúdo, né? Não é só o conteúdo, né? Meninas, olha só. Pegar as referências, o tempo. Né? Eu ficarei aqui mais 1 hora falando com vocês. Eu gostaria de aproveitar. Eu vou convidar vocês, não sei se vocês estão no grupo de pesquisa em arte do mestrado da professora Juliana. Vocês estão? Eu vou mandar o convite. A Ana tá. Cássia, eu vou te mandar o convite. Eu acho que vai ser muito rica a troca de experiências. Que a professora me veio assim agora. Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer, dizer que vocês assim são pessoas apaixonadas pela profissão que nós escolhemos, que é ser docente e artista. Foi muito assim de arrepiar realmente o que vocês falaram sobre o curso, né? Sobre o curso de artes, sobre a importância e como que vocês tiveram essa experiência, estão tendo e tiveram experiência conosco. Assim, eu sou recente no curso, né? Eu realmente estou muito pouco tempo, mas a professora Eliana está aqui desde o início, e assim, acho que é muito prazeroso poder ver o trabalho, né, que a gente faz, principalmente o delas, da André, assim, reconhecido e saber que a gente está colaborando, porque eu acho que a gente escolhe ser professor porque a gente quer colaborar com o mundo, né? Quer colaborar com o crescimento. Então, é muito gostoso escutar pessoas que têm esse amor, que fazem isso, como vocês falaram, né, na prática, e assim, o melhor para que a gente possa levar isso. Então, foi muito rico essa troca. Pena que durou pouco. Eu estou achando que a gente vai ter que fazer umas oficinas práticas do curso de arte, Eliana. É verdade, concordo, sim. Convidá-las para um bate-papo, né? Queria agradecer as meninas, a Laura e o Fernando, que estão presentes também, e falar que tem uma coisa que agora vai falar assim, nossa, mas por que ela está falando isso, né? Porque eu vou falar porque é verdade. Eu sempre tive o prazer e a sensibilidade de ter ao lado, né? Quem gosta de arte. Então, gente, quem gosta de arte nos acompanha, né? A Cássia, quanto tempo, 1 ano e pouco, né, Cássia? Você com a gente no curso, mas tem uma afinidade, né? A Ana também, sabe, desde que entrou. Liana, você sabe que depois que eu saí da Unital, eu virei para meus alunos e falei assim, gente, nós vamos criar agora um grupo no Zap, só de edital e de dicas de arte, não é para dar bom dia e nem nada. E está funcionando, a Eliana está nele. Eu estou gostando, está lindo. A gente publica todo dia uma coisa gratuita na área das artes. Todo dia mesmo. Porque arte não é só a gente fazer o nosso trabalho em casa, não é ler um livro, é a rede. A gente está perto do outro. Você divulga, né, Cássia? E é a sensibilidade mesmo. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, por quê? Porque do meu lado só tem gente que gosta de arte, né? Ninguém chega para falar mal. Todo mundo chega para falar assim, tem isso, tem uma palestra, né? Tem um encontro, tem encontro de palavras, né, Ana? Que você gosta, né? Um sarau. Aí você fala assim, poxa vida. Então, na verdade, eu acho que a gente se atrai. E atrai gente boa que fica perto da gente com gosto de arte. Então, a gente só tem que agradecer mesmo, como a professora Anne disse, né? Gente, se pudesse ficar aqui 3 horas era pouco para falar de tudo que a gente gosta, é verdade. Né? Que é a arte. A gente vai combinar, mas, enfim, hein? Vamos combinar outro bate-papo. Vocês aceitam, meninas? Acho que vai ser muito rico para os demais alunos. Gente, obrigada. Agradeço, boa noite. A todos que estão aqui. E Ana, a gente vai conversar depois, porque eu escrevo poesia. Agora eu vou mandar para você. Fazer uma análise das minhas poesias. Gente, um beijo. Obrigada. Espero todos vocês no nosso vestibular de inverno, tá bom? Unital.br. Beijo. Obrigada. Tchau. Agora, como é que eu vou sair daqui?